Amém. Que alegria estarmos aqui mais uma vez. Amém. Uma alegria muito grande estar junto com vocês, participar desse momento, que com certeza será um momento muito importante para a tua vida, para a tua família. Que o Espírito de Deus ele possa, de uma maneira assim muito forte, trabalhar no coração de cada um de vocês, de cada família. Queria convidar vocês para estar de pé. Nós vamos ter um momento de oração e um momento de louvor também, amém, ao nosso Deus. Queria convidar você, amém. Pai querido e Pai amado e Pai santo, mais uma vez queremos te louvar e te adorar. Bendito seja o teu santo nome, Senhor. Aqui está, Senhor, diante de nós, Senhor, junto conosco nesta manhã, famílias, Deus querido, da qual o Senhor estava presente, Deus, naquele dia em que, ó Deus querido, o matrimônio, Senhor, Pai querido, foi consagrado a Ti, Senhor. Pai, nesta manhã, ó Pai querido, nós queremos pedir a Ti, ó Deus, que cada ministração, cada palavra nessa manhã será ministrada, Senhor. Ó Pai querido, que o Teu Espírito Santo, Deus, ó Pai amado, de maneira muito visível, de uma maneira poderosa, possa tocar em cada família, Senhor. Ó Deus, queremos pedir que o Senhor acerte o alvo nesta manhã, de uma maneira muito poderosa, Deus querido. Pai amado, nós, como igreja, nesta manhã, jogamos por terra todo levantado adversário. Nós denunciamos toda obra contra esta casa, contra esta família, Senhor. Onde estiver, ó Deus, onde iniciou algo da parte do adversário, como igreja nesta manhã, nós repreendemos, denunciamos, jogamos por terra pela autoridade que há no nome do Senhor dos Exércitos, em nome de Jesus. Quero convidar você nessa manhã, a letra vai estar projetada, para você estar no momento de louvor e adoração. Quero ser como criança, te amar pelo que é, voltar à inocência, acreditar em Ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo simplesmente posso viver longe do Seu amor, Senhor. Não posso viver longe do Seu afago, Senhor. Não posso viver longe do Seu abraço, Senhor. Abraça-me, 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 abraça-me com Seus braços de amor. Abraça-me, abraça-me, abraça-me com Seus braços de amor.
uma experiência no meu casamento. A minha esposa Ana Cristina hoje não está aqui, está ministrando em outra congregação, sobre o abraço. Eu não vou esquecer disso nunca. Nós compramos um carro novo, era um Civic. Eu todo bobo com o meu Civiczinho verde, metálico, bonitão. E minha esposa dirige. E o vendedor viajante, sábado cansado, fui descansar à tarde, deitado. E ela saiu para fazer compra, foi no Carrefour, eu moro ali perto do Norte Shopping. E aí eu estou deitado, descansando, ela, amor. Falei, fala, minha filha, o que foi? O carro. Eu falei, o que foi, minha filha? Ela, eu raiei o carro na pilastra e estava uma cara batida. Aí eu levantei da cama, fiquei preocupado com o carro também. Mas levantei da cama e dei um abraço nela. Quando eu dei um abraço nela, ela começou a chorar. Me abraçou forte, começou a chorar. Ela não precisava que eu discutisse com ela como foi que foi feito. Ela precisava de um abraço. Você sabe disso? O abraço, ele é o Bluetooth de Deus. Tem casais que não se abraçam mais. Um abraço fala muita coisa. Um abraço consegue atingir mais do que 1000 palavras. E ela chorou e ela se sentiu amparada nos meus braços. Então, abrace o seu cônjuge. Dê um abraço nele, abrace ele. Ele precisa disso. Amém? Vamos treinar agora, vamos treinar isso agora. Abraça-me, 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 abraça-me com seus braços de amor. Abraça-me, abraça-me, abraça-me com seus braços de amor. Às vezes o marido chega em casa com atenção elevada, problemas no trabalho. Aí a esposa fala assim, vem cá, meu amor, deixa eu te dar um abraço. Bem, isso é confortável, é aliviadora de tensão. Bem, isso é para os dois. Não deixe que a falta do abraço. Tem o beijo, tem tantas coisas que os casais precisam, mas o abraço. Amém? Eu aprendi isso, irmãos, e eu tenho absoluta certeza que foi o Espírito Santo de Deus naquele dia. Minha esposa não precisava de mais nada. Aí depois eu falei para ela assim, vou concluir, né? Vamos descer, vamos ver o carro. Amém? Aí quando eu cheguei, primeiro carro automático, sigo arranhado na pilastra, falei, a gente manda consertar. Amém? Se está faltando abraço na tua casa, irmãos, abrace sua família, abrace sua esposa, abrace seu filho. Amém? Meus olhos revelam que eu nada posso esconder e não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo tu sabes de mim, quando sondas meu coração, eis que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva na vida a uma só verdade, pois quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade
leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Eu sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Os olhos revelam que nada posso esconder e não sou nada sem ti. Ó fiel Senhor, tudo tu sabes de mim. Quando sondas meu coração, eis que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida, diga isso, a uma só verdade. Pois quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Eu sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da Salmo 139, lá no seu finalzinho, 28, 29. Você conhece o Salmo 79? Davi disse: de onde me esconderei de ti, Senhor? Se eu colocar minha cama, se tiver mais no abismo profundo, se for ao céu, tu também tu estás. Antes que haja em mim alguma palavra, tu conheces os meus pensamentos. Aí quando ele vai terminar o Salmo, olha o relacionamento de Davi com Deus. É um relacionamento que não existe em verdade, tudo verdade. Davi fala: tu me conheces, como é que eu faço? Então, o relacionamento de Deus com Davi é um relacionamento, eu não digo esse relacionamento aberto, não quero falar essa palavra, que isso aí, mas eu digo questão de verdades. Davi tem um relacionamento com Deus, a mesma coisa é o nosso casamento. Nosso relacionamento não pode faltar verdade. A esposa conhece o esposo conhece a esposa. Aí no finalzinho Davi disse assim: sonda-me e conhece o meu coração, prova-me e sabe todos os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e me conduza pelo caminho da eternidade. Por que Davi é um homem cheio de falhas? A Bíblia diz que ele é um homem segundo o coração de Deus. Por que Davi se relacionou com Deus de uma maneira tão íntima? Amém? Porque nunca faltou verdade. Até no momento em que Davi pecou, ele disse: eu pequei contra o Senhor. Então no nosso relacionamento precisa haver verdade. Não temos que esconder nada um do outro, para que o relacionamento dê certo. Porque quando a gente esconde alguma coisa um do outro, atrapalha o relacionamento. O esposo não pode ser surpreendido, a esposa não pode ser surpreendida. Então, assim como o nosso relacionamento com Deus tem que ser também com nossa família, com a nossa casa. E quando você cimenta o relacionamento quando você tem um relacionamento com Deus, você cimenta todos os outros relacionamentos. E o principal é você e a sua família. Sei que a tua fidelidade leva a minha vida mais além do que eu possa imaginar.
sei e não posso negar, e os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Que a paz esteja na tua casa, que a paz esteja no teu lar, no centro da tua família. Você pode aplaudir o Senhor nesta manhã. Amém. Glória a Jesus. Queridos, mais uma vez a paz do Senhor. A paz do Senhor. Amém. Estamos felizes de estar no quarto Tratados para Tratar. Amém. Meus amados, olha só. Quero deixar uma breve reflexão para os casais, né? Que nesse espírito que nós ainda estamos, depois desses lindos louvores aqui, vocês acreditem, tá? Acreditem no casamento de vocês, acreditem na família de vocês, porque é projeto de Deus. Não existe casamento perfeito, existe casamento ajustado. Eu e minha esposa, nós estamos completando no próximo mês 39 anos de casado. Né? Tem briga? Tem divergências? Tem, mas nós vamos desajustando a cada dia, mesmo depois de 39 anos de casamento. Então, quero deixar para vocês, não existe casamento perfeito, amém? Existe casamento ajustado, então vamos nos ajustar a cada dia. E é nesse espírito que eu quero convidar aqui o nosso primeiro preletor, pastor Sérgio Assunção, carinhosamente, pastor Serginho, amém? Pastor. Amém. Bom dia, gente. A paz do Senhor, amém? Pode se assentar? Rapaz, 39 anos de casado. É quase o que eu tenho de vida. Quando eu estava nascendo, eles já estavam casados. Bênção, né? A gente vai chegar lá, né, amor? A gente vai chegar lá. Quem quer chegar lá, gente? Amém. O pastor Mário e minha esposa são bênçãos de Deus para a nossa vida. Eu queria fazer uma reflexão de um texto, só que antes da gente já entrar em si na palavra, eu preciso, em público aqui, fazer alguns agradecimentos, porque nós estamos iniciando uma igreja lá na Zona Sul do Rio de Janeiro, e a gente, às quartas-feiras, a gente se encontra no formato de célula. Ainda não somos uma igreja estruturada, ainda, né? E por isso a gente se reunia uma vez no mês, no domingo, um domingo por mês, mas agora a gente já se reúne todos os domingos e a gente, às quartas-feiras, se reúne em formato celular, nas casas. Então, a gente, no mês de outubro, fez uma programação, né, dividimos os jovens em jovens casados e jovens solteiros, e aí os solteiros ficaram numa casa, na quarta-feira, 20 horas, e os casados na mesma quarta-feira, no mesmo horário, só que em outra casa. E aí Deus nos direcionou para a gente fazer um trabalho junto, né, com o departamento aqui com o Ministério da Família. Conversei com o pastor Mário e no mesmo momento ele estava em sintonia também com Deus, já preparando um trabalho para fazer nas congregações. E aí juntou o útil ao agradável, né? Eu com a necessidade, ele com a proposta de fazer. E aí nós combinamos as quartas-feiras de outubro, todas elas, e cada quarta-feira um tema para a gente tratar lá na igreja da Zona Sul. Então, cada quarta-feira foi um palestrante aqui do Ministério da Família. Falamos sobre perdão, falamos sobre comunicação, relacionamento sexual, vida financeira. E só dar um feedback para vocês, né? Os jovens casados lá apaixonaram, né? Ficaram apaixonados pelas ministrações, adoraram, pediram para agradecer aqui de viva voz. Então, o meu agradecimento aí ao Ministério da Família. Quantos podem aplaudir ao Senhor pela vida desse departamento? Amém, gente. Obrigado, então, pelo carinho que vocês tiveram com a gente, foram lá, né? Cada quarta-feira ministrar sobre as nossas vidas. E aproveitando aqui o momento que a gente está falando sobre a Igreja da Zona Sul, eu estou com o carnê das Casas Bahia, já me titularam como o carnê da Casa Bahia, porque a gente está, né, iniciando uma igreja
A igreja não tem nem um ano ainda, tem meses. A gente começou, como eu falei, um domingo no mês, porque o aluguel na Zona Sul é muito caro. Então, a gente pagava uma fortuna para alugar o espaço por 5 horas no domingo. Então, a gente alugava o espaço, precisava alugar o som para fazer o culto, né? Porque a gente não tem som, não tem estrutura, não tem nada. E a gente, uma vez por mês, se reunia para fazer o culto. E Deus abriu as portas, a gente achou um lugar maior e mais barato. Então, amém, gente? Amém? E aí agora a gente consegue fazer culto todos os domingos. Então, todos os domingos a gente está lá, se reunindo como igreja. E aí, para não precisar alugar o som, porque alugar o som era muito caro, a gente comprou o som. Então, a compra do som foi R$55 mil, todo o enxoval, caixa, retorno, microfone, fio, tudo que precisava a gente comprou, R$55 mil. Eu parcelei no cartão de 12 vezes, 12 de 4.600 e pouco. E aí os jovens da igreja me perguntaram: Serginho, como que você vai pagar isso? Eu falei: eu não sei. Você tem dinheiro para pagar? Eu falei: não, eu tenho dinheiro, só não está no meu bolso. O dinheiro está no bolso de vocês. O dinheiro está no bolso da igreja. Então, a gente foi instruído a fazer um carnê. E aí eu fiz um carnê com 12 parcelas, sem o valor, porque o valor é o Espírito Santo que fala, é Deus que fala no coração de quem quiser também contribuir. Então, eu aproveito esse espaço para fazer aqui o meu merchan, a minha propaganda, o meu pedido de apelo, o meu pedido de desespero, porque a parcela vai vencer dia 15. A primeira a gente já pagou antecipado. Amém, gente? Já pagamos, hoje é 11, a gente pagou ontem, dia 10, já pagamos, então só faltam 11 parcelas. Então, se você sentir no coração de Deus investir nessa obra, abraçar esse projeto, né? O pastor falou, vai, e a gente está indo na obediência, na solidez da palavra, na solidez da ordem do pastor presidente. E daqui a pouquinho aquela igreja vai crescer e vai ser abençoada. Amém ou não amém? Eu falei para o pastor Jaime que a Zona Sul vai pagar o terreno aqui né? Porque Deus salva um grandão daquele lá, irmão. Só o dízimo do cara paga isso aqui tudo, sim ou não? A gente não está lá nesse sentido, mas isso faz parte do pacote, né? A gente está entrando num bairro, o bairro mais caro do Brasil. Então, a gente está pregando o evangelho do reino, pregando Jesus. Quando as famílias de lá começarem a vir, os dízimos vão começar a aumentar, né? Sim ou não? Isso é lógico. E aí eu falei, pastor, vai chegar o tempo em que a sede não vai precisar ajudar o Leblon, mas o Leblon vai pagar a sede. Eu creio nisso, eu vivo isso. Então, se você quiser nos ajudar, depois aí me procure no final. Amém? Dito isso, eu quero que você abra, por gentileza, a sua Bíblia. Segundo livro dos Crônicas, capítulo 9, a partir do versículo 13. Segundo livro das Crônicas, capítulo 9, versículo 13. Está aqui na tela. É uma biografia bem resumida da vida do rei Salomão. Acompanhe esse texto comigo. Diz assim: o peso do ouro que se trazia a Salomão a cada ano era de cerca de 23 toneladas. Além do que entrava dos vendedores e dos negociantes. Também, todos os reis da Arábia e os governadores dessa mesma terra traziam a Salomão ouro e prata. O rei Salomão fez 200 grandes escudos de ouro batido, empregando 7,2 kg de ouro batido em cada escudo. Fez também 300 escudos menores de ouro batido, empregando 3,6 kg de ouro em cada escudo, e o rei os pôs na casa do bosque do Líbano. O rei fez também um grande trono de marfim e cobriu de ouro puro. O trono tinha 6 degraus e um estrado de ouro ligado a ele. De ambos os lados do assento havia um braço, e a figura de um leão junto a cada um dos braços. 12 leões estavam ali sobre os 6 degraus, um em cada extremo destes. Nunca se havia feito obra semelhante em nenhum outro reino.
Todas as taças que o rei Salomão usava para beber eram de ouro, e também de ouro puro eram todos os objetos da casa do bosque do Líbano. Nos dias de Salomão não se dava nenhum valor à prata. Não porque ela não tinha valor, mas porque o rei tinha navios que iam a Tarsis, genro do nosso pastor aqui, Tarsis Júnior, brincando, com os servos de Irão. De 3 em 3 anos, os navios voltavam de Tarsis trazendo ouro, prata, marfim, macacos, pavões. 22. Assim o rei Salomão excedeu a todos os reis do mundo, tanto em riqueza como em sabedoria. Todos os reis do mundo queriam ver Salomão para ouvir a sabedoria que Deus tinha posto no coração dele. Cada um trazia o seu presente, objetos de prata, objetos de ouro, roupas, armaduras, especiarias, cavalos, mulas, e foi assim ano após ano. Salomão tinha 4.000 cavalos em estrebarias para os seus carros de guerra e 12.000 cavaleiros que colocou nas cidades onde mantinha os carros, deixando uma parte junto ao rei em Jerusalém. Salomão dominava sobre todos os reis desde o Eufrates até a terra dos filisteus e até a fronteira do Egito. O rei fez com que em Jerusalém a prata fosse tão comum como as pedras e os cedros fossem tão numerosos como os sicômoros que estão na Cefelá. Importavam-se cavalos para Salomão do Egito e de todas as terras. Quanto aos demais atos de Salomão, tanto os primeiros como os últimos, não está tudo escrito no livro da história de Natã, o profeta, e na profecia de Aías, o silonita, e nas visões de Ido, o vidente, a respeito de Jeroboão, filho de Nebate? Salomão reinou sobre todo Israel em Jerusalém durante 40 anos. E por último, Salomão morreu e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai, e Roboão, seu filho, reinou em seu lugar. Quantos podem dizer amém por essa biografia? Aqui está um homem, irmãos, que é sem palavras. Como que a gente vai narrar a vida desse homem? Está aqui uma autobiografia dizendo que o homem, ele foi tão abençoado, ele foi tão enriquecido, não só com riquezas financeiras, mas como riquezas de sabedoria, riquezas de controle, de gestão, de império, de reino. Salomão foi um grande homem de Deus que a gente lê sua biografia e fala, uau, como que Deus, abençoa um homem para um homem chegar nesse nível. E aí, lendo essa biografia e pensando, qual a direção que Deus daria para a gente nessa manhã, eu me tomei pensando sobre a vida de Salomão, mas eu vou de trás para frente. Eu vou aqui no final, eu li o resumo da vida, como que ele morreu, como que ele viveu, como que ele foi abençoado, como cresceu, sua riqueza, sua sabedoria, seu domínio, seu governo, sua gestão. Estou indo de trás para frente agora. Então aqui a gente vê o final da vida dele. E aí, a gente vai agora andar de trás para frente. A gente vai ver agora o começo. A gente viu o final, agora a gente vai ver o começo. Por quê? Porque eu não sei quem já fez, ou se tem interesse de fazer tratamento, acompanhamento, de psicólogo, de terapeuta, de psicanálise. Tem uns caminhos na psicanálise que são os porquês. Eles trabalham muito com os porquês, porque você tem um comportamento, a pessoa tem um comportamento e aquele comportamento é em função de alguma coisa. E aí eles vão indo de trás para frente, trazendo os porquês que a pessoa se comporta daquele jeito. Não é porque a pessoa quer, não é porque a pessoa gosta, não é porque a pessoa, às vezes, nem quer e nem gosta, mas tem o comportamento. Por quê? Porque foi programado na infância, na adolescência, a mente foi programada por algum trauma, por algum complexo, por alguma
coisa que aconteceu de grave na vida, que a pessoa bloqueou o pensamento ou traçou uma vida, uma verdade e segue nela para sempre. Então, os terapeutas, os psicanalistas trabalham muito sobre isso, né? Os porquês. Por que você faz isso? Por que você é assim? E aí vai trazendo uma biografia para o passado, para estudar o passado, para entender o presente e projetar o futuro. É para isso que a gente estuda o passado, né? A gente estuda o passado para entender o presente e melhorar o futuro, e projetar o futuro. Então, existem os porquês que a terapia trabalha, e eu quero pensar também nessa manhã o porquê que Salomão foi tudo isso que foi. Qual é o porquê de tudo isso? O porquê dessa graça divina que foi derramada sobre ele? Para entender o porquê de tudo isso, como que um homem consegue chegar nesse nível, tem uns porquês disso. E o primeiro porquê está em 2º livro de Samuel, também eu pedi para pôr, para a gente ganhar tempo. 2 Samuel 12, 24 e 25. Coloca para a gente, 2 Samuel 12, 24 e 25, que diz assim, ó. Então, Davi consolou Batseba, sua mulher, teve relações com ela, e ela teve um filho, a quem Davi deu o nome de Salomão, ponto e vírgula. Diga assim, e o Senhor, diga mais forte, e o Senhor o amou. Então, os porquês de Salomão ser tão abençoado na vida, ser tão próspero, ser tão inteligente, ser tão sábio, ser tão mestre, ser tão gestor, ser tão tudo que foi, o porquê está aqui, porque Deus amou ele. O Senhor o amou, e porque o Senhor o amou, o Senhor o abençoou, o Senhor deu graça, deu sabedoria, deu conhecimento, deu riqueza. Gente, o texto diz que a prata era tão comum igual pedra. Cara, imagina isso, você está na rua chutando pedra, ao invés de chutar pedra, chutar prata. Tamanha era a riqueza do reinado, tamanha era a riqueza do império, tinha não sei quantos mil cavalos, vinha gente de todo canto, de todo mundo para ouvir a sabedoria do homem, todo mundo queria conhecer aquele homem, todo mundo trazia presente para ele, a rainha de Sabá trouxe a riqueza inteira e depositou aos pés dele, por quê? Porque Deus o amou. Diga para o seu irmão assim, Deus te ama, cara. Porque Deus amou Salomão, Salomão foi o que foi, Salomão foi o homem abençoado que a gente está estudando a biografia dele. Agora, por que Deus amou ele? Porque o escritor tem a necessidade de botar ali, Davi deu o nome de Salomão, poderia terminar o texto. Olha, ele teve um filho, deu o nome de Salomão, mas teve a necessidade de botar, e o Senhor o amou. Por que Deus amou Salomão? Por que Deus amou tanto a esse homem que o fez enriquecer e o fez prosperar e derramou graça sobre ele? Sabe, para entender então a gente está indo de trás para frente, como eu disse. A gente viu o final e agora vimos um homem rico, próspero, abençoado, sábio, inteligente. Por que tudo isso? Porque Deus amou ele. E por que Deus amou ele? Vamos caminhar um pouquinho para trás para a gente entender. Por que Deus amou ele? Porque os pais de Salomão, Davi e Betseba, você vê o texto. Então Davi consolou Betseba, teve relações com ela. Ela teve um filho dessa relação. Deus o amou e Deus o abençoou e Deus o prosperou. Então, por que Deus amou ele? Por causa do relacionamento dos pais. Davi e Betseba se relacionaram, tiveram um filho, e porque tiveram um filho, quando esse filho nasceu, Deus o amou. Então, o porquê do amor de Deus para esse filho é o relacionamento dos pais, é o relacionamento de Davi e Betseba. Davi, quando deita com ela, tem relação com ela, ela engravida, ela passa 9 meses gerando um filho, quando esse filho nasce, Davi dá o nome, e quando Davi dá o nome, Deus lá do céu olha e fala, amei, e decidi abençoar, decidi enriquecer, decidi prosperar, decidi dar graça, decidi dar conhecimento, decidi dar sabedoria. Por quê? Porque eu amei. Então, por que Deus amou ele? Pelo relacionamento dos pais. E aqui no relacionamento dos pais, tem uma palavra que me chama a atenção essa manhã, é quando Davi a consolou. Quando Davi consola Betseba
é muito mais do que uma palavra apenas de consolo. Para a gente entender o porquê desse consolo, a gente precisa dar um passo atrás para a gente entender esse contexto familiar, essa relação conjugal desses dois. Por que Deus amou Salomão? Pelo relacionamento dos pais. Por que Deus uniu esse casal e por que Davi consolou Betseba? E aí, para a gente entender o porquê que Davi consolou Betseba, a gente precisa dar um passo atrás e ler 2 Samuel, capítulo 11, versos de 1 a 5. Então, a gente agora está indo de trás para frente, lembra? A gente viu o final da vida de Salomão, como ele morreu, abençoado, rico, próspero, maravilhoso. Por que de tudo isso? Porque Deus amou ele. Por que Deus amou ele? Porque os pais se relacionaram e tiveram um filho e Deus abençoou. Por que Davi precisou consolar ela? E agora a gente vai voltar um passo atrás para a gente entender esse contexto. 2 Samuel 11:1 diz que, decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, Davi enviou Joabe, seus oficiais e todo Israel. Eles destruíram os filhos de Amon e sitiaram a cidade de Ramá, mas Davi ficou em Jerusalém. Versículo 2. Uma tarde, Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço do palácio real. Dali, viu uma mulher que estava tomando banho e ela era muito bonita. Davi mandou perguntar quem era e disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. Então Davi mandou mensageiros que a trouxessem, ela veio e ele se deitou com ela. Ora, Batseba tinha acabado de se purificar da impureza da menstruação. Depois ela voltou para casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Então, esse relacionamento que gerou Salomão, que Deus olhou e quando ele nasceu, Deus abençoou, por que Davi precisou consolar ela? Vamos entender o contexto. Davi é rei de Israel, está com o seu reinado todo, com a sua gestão toda estabelecida, ele derrotou todos os seus inimigos, ele está tão confiante que ele nem vai mais à guerra, e um dia, uma tarde, ele está em casa, e ele vê uma mulher tomando banho lá no seu palácio, lá no seu quarto. Coloca o versículo 2 para a gente seguir aqui pensando. Quando Davi olha para ela, 2, Davi se levantou do seu leito, viu uma mulher que estava tomando banho. Ela era muito bonita. O texto fala que ela estava tomando banho. O texto não fala que ela estava se mostrando, se vendendo. Ela estava na intimidade dela. Ela estava tomando banho, porque é direito dela, está na casa dela, está tomando banho. E o texto fala que ela era muito bonita. E quando Davi olha aquela mulher muito bonita, tomando banho na sua casa, no seu leito, na sua intimidade, na sua reservada na casa dela, Davi decide tomar uma atitude. Versículo 3. Quando Davi vê ela tomando banho, Davi mandou perguntar quem era. Quem é essa mulher que está tomando banho? Se Davi não sabe quem é porque não é uma mulher de expressão, é uma mulher comum, é uma mulher da sociedade, do povo comum. E Davi manda perguntar, e olha como descrevem ela. Ela é Betseba, ela é filha de Eliã, ou seja, ela tem filiação, ela é uma mulher de família, ela tem pai, ela tem mãe. Ela não é uma qualquer, ela tem biografia, ela tem genealogia, ela é filha de Eliã. E Davi, ela é casada, ela é mulher de Urias. Então, ela é uma mulher compromissada, ela é uma mulher respeitosa, ela é uma mulher do lar, que enquanto o marido está trabalhando, está na guerra, guerreando, ela está edificando a casa. O marido está sendo o provedor do lar, ele vai para a guerra e ele traz os despojos, ele traz a herança da guerra, e ela está em casa sendo a coluna da casa, guardando os filhos, guardando a casa, guardando a família. E quando Davi tem esse feedback, no versículo 4 ele fala assim, então manda trazer. Então Davi mandou, não pediu, mandou mensageiros que a trouxessem. Não é convidar ela, não é você quer ir lá, não é fazer um convite, não é fazer uma proposta.
é uma ordem. Vão lá e tragam ela, mensageiros que a trouxessem. Ela veio, olha o que diz o texto, ele se deitou. Não diz que ambos se deitaram, diz que ele se deitou com ela. Então, não é de comum acordo essa relação, porque ela é de família, ela tem marido, o marido dela está trabalhando, e ela está em casa cuidando da família e está tomando banho na sua intimidade. Um rei olha aquela situação e fala assim, eu quero ela. Quem é? Manda trazer. Mas se ela não quiser vir, traga. É uma ordem, eu sou rei, eu mando. Então trouxeram ela, não perguntaram se ela quer ir no palácio, não. O que eu vou fazer lá? O que o rei quer comigo? Não sei, ele mandou te levar. E você tem que obedecer, ele é o rei. Quando chegou lá, o texto fala que ele que se deitou com ela. Então não foi assim, olha, eu estou apaixonado por você, você sente alguma coisa por mim? Então vamos namorar. Eu já estou percebendo que você está de olho de mim um tempão. Não, Davi não conhece ela, Davi não sabe quem é. Só olhou um corpo bonito e se apaixonou e ficou com vontade de namorar e falou, eu quero e ponto final. Então vem, Davi se deitou com ela. Betseba tinha acabado de se purificar da sua impureza. Ou seja, Betseba estava se lavando por causa do período menstrual que ela estava vivendo. Ela estava se lavando porque ela estava no seu momento de intimidade. Ela não foi tomar banho para se mostrar ao rei. Ela não viu o rei no palácio e falou assim, eu vou dar o golpe do baú, eu vou dar o golpe da barriga de aluguel, eu vou deitar com ele, vou namorar com ele, vou engravidar dele, e ele é rei, eu vou me dar bem. Não! Ela estava se lavando porque ela estava no período dela. Então ela está na intimidade, o rei olha, o rei quer, o rei toma, o rei deita, o rei abusa, o rei estupra. E aí a consequência é, versículo 5, a mulher concebeu e mandou dizer, olha, a conta chegou, estou grávida. Então por que Davi precisou consolar ela lá na frente? Porque lá atrás, primeira coisa, Davi abusou dessa mulher. Davi destruiu a reputação dela. Davi se deitou com ela à força. Davi não deu opção para ela de escolha. Davi deu uma ordem. Eu sou rei, eu mando, deita, porque eu vou te usar. É assim que falam, né? Vem agora, eu quero te usar agora. Meu Deus, mas eu não estou nem com vontade, não interessa, deita. Mas eu estou impura, deita. Deita, Davi abusou dela. Davi acabou com a reputação dela. Davi destruiu a intimidade dela. Davi fez coisas horríveis com Betseba. E aí, se fosse pouco, olha o que diz agora o versículo 14. 2 Samuel, capítulo 11, versículo 14. Já que está grávida, vamos resolver esse problema. Não, é o 2 Samuel. 2 Samuel 11, 14. 14, 15. Abra aí sua Bíblia, 2 Samuel 11, 14, 15. O que diz aí? Quem achar primeiro pode ler, por favor. Está aqui. Isso. Pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e a mandou por Urias. Versículo 15. Na carta escreveu o seguinte: ponham Urias na linha de frente, onde o combate for mais intenso. Depois deixem-no sozinho, para que seja ferido e morra. Primeira coisa que Davi fez com Betseba, abusou dela. Segunda coisa que Davi fez com Betseba, foi o responsável pela morte do marido dela. Davi mandou matar o marido de Betseba. Ela está grávida? Primeira coisa aqui, vamos botar na conta dele. Manda ele sair da guerra, vem para casa, e quando chega em casa ele conta uma história, vai dormir com a sua mulher, vai descansar, ele é fiel ao rei. Não vou fazer isso. Enquanto o povo está na guerra, eu não posso ficar em casa descansando, eu sou guerreiro e tal. Aí Davi viu que Urias estava resolvido nisso, falou, não,
Então vamos mandar matar esse cara. Bota ele na linha de frente, deixa ele morrer e Deus vai dar conta dele agora no final. Davi abusou de Betseba. Davi mandou matar o marido de Betseba. 2 Samuel 11, 26 agora. Terceira coisa que Davi fez com ela. 2 Samuel 11, 26. Quando a mulher de Urias soube que o seu marido era morto, ela chorou por ele. Então, esse chorar por ele dá-nos o sentido de que ela era fiel ao esposo. Não é uma conspiração. Não, eu vou deitar com o rei porque o meu marido está na guerra, eu já tenho uma relação aqui com o rei, eu vou engravidar dele, eu vou me dar bem, vou fazer aqui a barriga de aluguel, vou garantir meu futuro, minha aposentadoria. Não, não tem isso. Porque quando o marido dela morre, o que ela faz? Ela chora. Eu não sei quem já perdeu o cônjuge na vida, mas eu posso imaginar que deve ser uma dor, meu Deus do céu. Chorar a morte do cônjuge. Imagina, tantos anos de casado, não sabe nem mais viver sozinho, sim ou não? Com tantos anos de casado, como é que vive separado agora? Não tem nem como mais. Até as manias a gente já acostumou, até os defeitos a gente já passa até a gostar do troço que incomodava no começo, agora vambora, já tem 30, 40 anos de casado, não tem mais como separar, gente, não tem mais como. E aí vem uma morte não morte morrida, mas morte matada, morte premeditada. Imagina como está o coração de Betseba para com Davi. Vamos pensar no sentimento de Betseba, abusada, estuprada, grávida, e agora vê o marido dela assassinado, porque o rei tramou a morte do marido. Como que deve estar o coração de Betseba para com Davi? O que Davi sente de Betseba? O que Betseba sente de Davi? Ódio, ira, raiva, desprezo, rancor, amargura. Talvez Betseba olhasse na cara de Davi e falasse assim: tu é um lixo, tu destruiu minha vida, tu destruiu minha história, tu entrou na minha intimidade, tu entrou dentro da minha casa, eu estava me purificando da minha impureza, o meu marido estava trabalhando, você me abusou, você me estuprou, você me engravidou, você matou meu marido. Gente, isso é muito sério. Betseba está chorando a morte do filho, a morte do marido, e grávida de um homem que ela nem gosta, carregando um bebê que, meu Deus, já ouviu falar de memória intrauterina? Aquela coisa de que a mãe olha para a barriga e fala assim: que droga, que raiva, que tentou abortar várias vezes e não conseguiu. E a criança nasce toda complexada já porque sofreu desprezo dentro da barriga. Eu vivi isso com a minha irmã. Minha irmã engravidou do segundo filho. E quando descobriu a gravidez, ela não queria, porque já tinha a primeira, já deu uma confusão na primeira. E o segundo ela, vou abortar, e tentou, não conseguiu, a gestação seguiu, a barriga cresceu, e até o último mês ela falava: eu não quero, eu não gosto, eu vou largar, vou abandonar, vou fazer qualquer coisa. E eu falava para ela: se você não quer, me dá, porque quando nascer, vai ser uma vida, vai ser um ser humano, então me dá, que eu crio, já que você não quer, me dá. Aí eu levei ela para a maternidade. Quando nasceu, mudou tudo. Porque quando nasceu, ela viu o bebê e falou: não vou te dar não, irmão. Eu amo ele, é o meu. Então mudou tudo. Por isso que a gente é contra aborto. Por isso que a gente defende a vida, né, desde a concepção. Porque Deus muda histórias. Deus faz maldição em bênção. Então, Betseba está carregando um filho que ela não programou, que ela não planejou. O marido dela está morto. O nome dela na sociedade, na comunidade, está mal falado. Está todo mundo pensando que ela deu o golpe da barriga. Imagina como está o psicológico dessa mulher. Se fosse pouco, vamos seguir aqui. 2 Samuel, capítulo 12, versículo 15. 15 e 18. Vamos lá. 12 e 15 agora.
Então Natã foi para sua casa, o profeta, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias teve com Davi, e a criança adoeceu gravemente. Meu Deus, isso é uma história de terror. O homem abusa ela, deita com ela, mata o marido dela, engravida ela, e quando a criança está prestes de nascer, quando a criança nasce, quando ela dá à luz, e aí vai mudar todo o contexto, né? Ela vai ver um bebê no colo e ela vai se apaixonar, a criança fica doente. E a criança não fica só doente, a criança fica doente gravemente. E ela olha para a criança e fala assim, meu Deus, era a única esperança que eu tinha da minha vida mudar, porque eu já perdi o marido, já perdi o nome, já perdi a reputação, já perdi tudo. Eu só tenho essa criança e agora a criança está doente, e doente gravemente. E o texto diz que a criança morreu, a criança veio a óbito. E aí a sentença é dada pelo profeta Natã, olha, a criança vai morrer. Deus decidiu isso na sua soberania, a criança vai morrer. A criança é fruto de um adultério, a criança é fruto de um estupro, a criança, mas a criança é inocente, ela vai pagar. Deus é soberano, a criança não vai viver, a criança adoeceu gravemente e a criança morreu. Irmãos, como que deve estar essa mulher agora, gente? Sem nome, sem honra, sem marido, sem filho. 9 meses da sua vida para nada, jogada fora. Carregou um bebê, 9 meses, quando o bebê nasceu, talvez ela se apaixonou igual minha irmã, e quando, não, agora minha vida vai mudar, eu vou ser mãe dessa criança, e a criança adoece gravemente. Imagina o desespero dessa mãe ver um bebê morrendo nos seus braços. Meu Pai do céu, é um filme de terror isso aqui. Uma criança chorando, sem poder fazer nada, sem poder falar onde está doendo, o que está sentindo, e ela está vendo a criança piorando. Meu Pai do céu, como que deve estar o coração dessa mulher, gente? A mente dessa mulher, o que essa mulher, de onde que ela tira tanta força? Então, depois de todo esse caos, a gente volta lá para o versículo que a gente começou, 2 Samuel 12, 24. 12, 24. Então, agora a gente entende esse então. Então, Davi consolou Betseba. Agora você entende o porquê desse consolo? Porque todo esse histórico no passado. Então foi necessário Davi fazer o quê? Cara, eu errei muito. Eu acabei com tudo. Baguncei tudo. Mas tem uma mulher sofrendo por minha causa. Tem uma mulher chorando. Sem honra, sem marido, sem filho, sem futuro, sem esperança. Eu preciso resolver isso. Então Davi foi lá e fez o quê? Consolou Betseba. E aí, agora a gente tem que pensar em não só Davi consolando, a gente tem que pensar em quem está sendo consolado. Porque não é só Davi chegar lá, olha, desculpa, eu fiz um monte de besteira, eu vim aqui te pedir perdão, vamos... Não. Agora tem o outro lado, que tem uma lista para jogar na cara de Davi e falar assim, vem cá, tu tem coragem de vir aqui me pedir perdão? Tu tem coragem de vir aqui me consolar? Olha o que você fez. Isso. Davi consolou ela e a gente vai entender que ela aceitou o consolo, por quê? Porque Davi consolou, eles tiveram relação, teve relação com ela, e ela teve um filho. E agora esse filho que nasceu, o que ela poderia pensar? Bom, se ele me abusou, se ele me estuprou, se ele matou meu marido, e eu engravidei, e o primeiro filho morreu, o segundo vai acontecer o quê? Vai acontecer a mesma coisa. Esse relacionamento aqui não tem como dar certo, já começou errado. Olha, já começou errado porque você me abusou, você fez isso, você fez aquilo. Davi, não tem como a gente dar certo, Davi. Davi, olha, vai viver sua vida, eu vou viver a minha, a gente vai ser feliz, cada um no seu canto. Não,
Davi consolou, ela aceitou o consolo, ela recebeu o consolo, ela foi curada, Davi pediu perdão, ela liberou o perdão, eles trataram o assunto, eles resolveram se deitar de novo, eles decidiram tentar novamente, e da mesma mulher, do mesmo ventre que dá o primeiro filho, e Deus lá do céu fala, vai morrer, a mesma barriga dá um outro filho, Deus olha lá de cima e fala assim, amei. E porque amei, vou dar sabedoria, conhecimento, graça, riqueza, poder, unção, glória. Vai ser o maior homem que esse mundo já conheceu. Vai ser o maior homem mais inteligente que esse planeta já... Por quê? Porque Deus amou ele. E por que Deus amou tanto ele? Porque Deus olhou para esse casal e falou assim... eu vou liberar graça sobre vocês. E por que Deus liberou graça sobre esse casal? Porque Davi entendeu o poder do perdão. Davi, ele fez uma série de besteiras, mas quando ele decide entrar na presença de Betseba e falar assim, olha, eu quero consolar você. Essa palavrinha consolar, fora de um contexto, é só uma palavra, é só um verbo. Não, não é só um verbo. É uma história de vida, é um contexto destruído, é um futuro arruinado, é uma reputação jogada no lixo, é uma criança que morreu, é um inocente que morreu, é um homem que foi assassinado, é uma história de vida que foi ferida, traumatizada, destruída, e essa mulher está pronta, está aberta para receber consolo, para receber perdão, para receber graça, liberar perdão na vida de Davi, resolver tentar de novo, decidir deitar de novo e acreditar que do mesmo ventre que nasce uma criança para a morte, agora vai nascer uma criança para a vida, e Deus vai abençoar, vai honrar, vai abençoar, e vai ser Salomão o homem mais sábio do planeta. Eu vim aqui nessa manhã dizer para nós, para mim e para você nessa manhã, que é possível ser curado dos traumas do passado e receber perdão de Jesus, do cônjuge, da família, e aquilo que estava pronto para ser destruído desde o começo, Deus vira tudo e decreta a bênção e a vitória no nome do Senhor. Amém, gente? Esse casal estava fadado à ruína desde o começo. Já começou errado, gente. Já começou tudo bagunçado, nem tentam, nem vão por esse caminho. Mas não. O fato de Davi entrar na presença dela e pedir perdão, e pedir consolo, e decidir que vai consolar, mostra Davi um homem completamente quebrantado e disposto a resolver os traumas que ele mesmo causou na vida de Betseba. E Betseba mostra uma mulher que, mesmo ferida, mesmo cheia de razão, mesmo cheia de justiça própria, eu nunca mais vou olhar na tua cara, seu miserável, seu cafajeste, seu lixo, você é um monstro, você é um nada, você é um... Meu Deus, você acabou comigo. Betseba tinha todas as razões, mas ela pega tudo, amassa, joga no lixo e fala assim, eu vou decidir me dar uma nova chance. Eu vou decidir ser perdoada, liberar perdão sobre a vida dele, sobre a nossa vida, sobre o nosso relacionamento, que começou errado, mas não é porque começou errado que vai terminar errado. O que pode começar errado, Deus no meio do caminho pode fazer dar certo. E aí em Deus, eles se relacionam de novo, Davi se deita com ela, e agora nasce Salomão, e Deus olha do céu e fala assim, amei. Como que Deus ama Salomão, gente? Se é da mesma mãe, se é do mesmo pai, se é do mesmo relacionamento que começou tudo errado, por que Deus amou Salomão e feriu a primeira criança? Porque Deus olhou naquele casal, naquela família e falou assim, tem perdão sobre a vida de vocês, tem graça, tem consolo de Davi, tem recebimento de consolo por Betseba, vocês agora estão prontos para viver um relacionamento sadio e saudável. Por quê? Porque na vida de vocês há uma graça chamada perdão. Nessa manhã eu vim aqui falar sobre isso, gente, sobre a capacidade de liberar perdão, a capacidade de pedir perdão e a capacidade de aceitar o perdão. Sabe, nós, seres humanos, nós somos extremamente
egoístas. E a gente fica nessa queda de braço com o nosso ego, com o nosso orgulho, com a nossa vaidade, dizendo, não, quem tem que pedir perdão é ela. Quem tem que pedir perdão a quem errou foi ela. Não, é ela que tem que vir falar comigo. Não, enquanto ela não fala comigo, eu também não falo com ela. E a gente vai levando a vida. Já se passou um dia, 2, 3, uma semana. E os boletos estão chegando, e o filho está percebendo, e a igreja está notando, e a vizinhança está... E a gente fica lá, não vou pedir perdão, porque ela que errou, porque ele que errou, porque ele que fez, ele que vem aqui, ele que desça do salto, ele que encurve o nariz, ele que venha. Davi teve a capacidade de entrar na presença dela e falar assim, olha, eu fiz tudo isso, mas você decide recomeçar, você me perdoa. Betseba tinha todas as razões de não perdoar, mas Betseba, tá bom, a gente resolve recomeçar. E porque recomeçou, Deus amou Salomão e foi o homem mais tudo que a gente já leu aqui e estuda sobre a biografia desse homem. Quantos estão entendendo essa manhã? Pode dizer amém. Então você pode falar a frase que a gente, sempre ama falar e ouvir. As duas coisas que eu ouço todo dia, durante 20 anos de casado. A primeira é bom dia e a segunda é eu te amo. Você pode falar isso para o seu cônjuge? Diga assim, bom dia, eu te amo. Agora, quem falou eu te amo pode virar e perguntar assim, quanto? Você me ama quanto? Quanto que você me ama? A Tati está ali. Ó. A Tati me ama tanto que, assim, é surreal, gente. É um amor incondicional eu fico constrangido o quanto que ela me ama. Porque se eu falo assim, eu não falo para ela, mas eu falo para mim, cara, se eu fosse ela, eu não me dava chance de novo. Porque eu já falei que não ia fazer e fiz de novo. E aí falei que ia mudar e não mudei. E caramba, e ela está ali, plena. Sabe o que é plena? Está plena. E ela fala assim, eu não amo você pelo que você faz ou deixa de fazer. Eu amo você pelo que você é e pelo que Deus fez com a gente. Então, nada que você faça ou deixa de fazer vai mudar o meu amor por você. Eu falo, caraca, que nível. Então, a pergunta nessa manhã é, você ama mesmo? Você ama seu cônjuge? Então, quanto? Quanto que você ama ele? Para a gente encerrar, abra Lucas 7:47. E a gente vai pensar nesse nível de amor. Já que você ama, olha o que diz esse texto. Lucas 7:47, por isso afirmo a você, que os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, é por causa de quê? É porque pouco se ama. Então, você que fala todo dia, eu te amo, quando você ouvir essa palavra, fala assim, ama quanto? Porque a Bíblia diz que a quem pouco perdoa, pouco ama, é porque pouco ama. E o contrário disso também é verdade. Porque se eu perdoo pouco, é porque eu amo pouco. E se eu amo muito, o que eu vou fazer? Vou perdoar muito. E vou perdoar muito. Por quê? Porque eu amo demais. Eu vou perdoar se ele deixar a toalha molhada na cama, e vou perdoar se, sei lá, o que vai acontecer daqui para frente. Porque a gente não mede níveis de perdão. O perdão não é nivelado pelo que o outro faz ou deixa de fazer. O perdão é uma decisão que nasce no nosso coração em função do nosso nível de amor para com o outro. Lembra de João 3,16? Deus amou o mundo. E o que fez? Deu o seu Filho unigênito. Deus amou o mundo de tal maneira, de uma maneira tão grande, que fez o quê? Que sacrificou o seu Filho, morreu na cruz do Calvário e nos deu vida e salvação eterna. Então, qual é o nível de amor de Deus para com o homem? Infinito, a ponto de sacrificar Jesus. Deus não perguntou à humanidade se vocês querem Jesus? Vem cá, vamos fazer uma enquete aqui, vamos ver o percentual. Quantos aceitam eu entregar meu filho na cruz, ele morrer e entregar a vida para vocês? Quantos querem Jesus como Salvador? Aí 30% levanta a mão, aí Deus ia olhar assim, não vale a pena não.
sacrificar meu filho, para entregar ele na cruz, para as pessoas que nem vão receber, não vou fazer isso não. Deus fez isso? Não. O que Deus fez? Deus amou e deu. E se as pessoas não quiserem receber, Ele continua dando. E se as pessoas negarem o filho, Ele continua dando. E se as pessoas rejeitarem Ele na cruz, Ele continua dando. E se as pessoas nunca aceitarem Jesus como Salvador, blasfemarem o nome de Deus, Ele continua dando, porque não é pela reação das pessoas, é o amor que está sobre Ele. A Bíblia diz que Deus é amor. A Bíblia não diz que Deus tem amor, porque se tivesse, um dia teria, um dia não teria, sim ou não? Porque eu tenho dinheiro no dia 5, no dia 6 eu não tenho mais dinheiro. Não sei quem é assim aí, né? Porque eu tenho dinheiro no pagamento, dia 5. No dia 6 eu já não tenho mais. Então, Deus não tem amor. Porque se Ele ia ter, se você fizesse coisa boazinha, Ele ia te amar. E se você fizesse coisa ruinzinha, Ele não ia te amar mais. Porque Ele ia perder o amor e agora ia ficar com raivinha de você. Mas Deus não tem amor, Deus é. Então, Ele te ama se você fizer coisa boa. E se você fizer coisa ruim, Ele continua te amando. Porque não é pelo que você faz, é pelo que Ele é. Ele é o amor, Ele é a essência de tudo. Ah, Sérgio, então você vai dar brecha para a gente fazer coisa errada? Não. Porque se você entender o amor de Deus para com você nesse nível, você vai deixar de errar, não por causa do medo do inferno e das consequências do erro. Você vai não errar porque Ele não merece que você erre. Porque eu não traio a Tati, porque eu sou pastor, vou para o inferno, misericórdia, eu não posso trair minha mulher, vou perder meu ministério, meu chamado. Não, eu não traio ela porque ela não merece. Ela não merece passar por isso. Ela não merece sofrer isso. Então, eu não vou errar com ela, não pelo medo da consequência do erro. Eu não vou errar por ela, porque eu amo ela também e eu sei que ela não merece. Então, se a gente entende o amor de Deus, a gente precisa entender que na nossa vida conjugal, na nossa vida de relação familiar, a gente precisa caminhar sobre a palavra do perdão. Perdão não é sentir. Ai, sentir de Deus de te perdoar. Não estou sentindo nada aqui, não. Essa semana você não fez nada de bom, não estou sentindo paz no meu coração para te perdoar. Não é sentir. Porque se Deus fosse sentir alguma coisa, o que Ele sentiria pela humanidade? Raiva, ódio, miseráveis. Se Deus fosse sentir alguma coisa, Ele ia compor um hino, hino da harpa 125. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Tudo o que eu queria era saber por quê. Por quê? Porque eu sou o amor. Então eu não amo pelo que você faz, eu amo porque eu sou o amor. E eu te amo, independente do que você é, que faz, deixa de fazer. Nada que a gente faça de bom vai aumentar o amor de Deus por nós. E nada que a gente faça de ruim vai diminuir o amor de Deus por nós. Essa relação tem que ser no nosso cônjuge, na nossa casa, na nossa família. Nada do que ela faça de bom vai aumentar o meu amor. Por quê? Porque eu não sinto amor, eu decidi amar. Amor não é sentimento, amor é decisão. Deus amou e deu. Deus decidiu, Deus não sentiu. Deus amou e resolveu a questão e perdoou. Então a gente não pode esperar sentir nada, porque se for sentir, vai sentir o quê? Raiva, né? Miserável. Se for esperar sentir, vai sentir vontade de dar o troco. Não, eu vou sentir para... E tu vai sentir vontade de tacar a vassoura na cabeça dela, na cabeça dele. E aí, apesar de todo o sentimento, o que a gente faz? A gente decide perdoar. A gente decide caminhar sobre o perdão. A gente decide caminhar sobre a paz estabelecida sobre a nossa relação. Porque, para a gente encerrar agora, eu coloquei algumas coisas aqui. O que o perdão faz na vida do ser humano, fisiologicamente falando? Perdoar alivia o estresse, reduz a pressão arterial, fortalece o sistema imunológico e todo mundo ganha ao fazer as pazes. Gente, só tem coisa boa em perdoar. Perdoar é deixar o outro leve. Perdoar é o ato consciente de abrir mão do ressentimento ou do desejo de vingança contra alguém que
de alguma forma causou algum mal, mesmo que a pessoa não mereça. O perdão é a oportunidade para se libertar das amarras negativas do passado e seguir a vida feliz e adiante. Então libera, irmão. Perdoa. Lembra aquela coisa assim? Eu sei o que você fez no verão de 1992. Que você... Sabe aquela coisa? Que a gente está lá, às vezes, fazendo DR e a pessoa atrás, lá do fundo do baú. Ah, tá vendo aqui, ó? Lá porque em 1980 você fez isso. Gente, está em 2023. Lá, joga isso fora. Passa por cima. Não, Sérgio, mas eu estou cheia de razão. Você não sabe o que eu passei. E Betseba? Não, Sérgio, você não sabe o quanto ele me fez sofrer. E Betseba? Você não sabe da minha história. Esse homem vai aqui, ó, comer na minha unha a vida inteira. Vou espazinhar a vida dele inteira. Faz isso não, irmão. Isso vai dar estresse, vai dar pressão alta. Isso vai dar derrame, isso vai dar ataque cardíaco. Libera o perdão, deixa fluir, deixa viver. Por quê? Porque nós acreditamos que nosso Deus é justo juiz. Ele é o juiz, Ele é o Senhor. Não somos juízes dos nossos maridos, das nossas esposas. Deus é o justo juiz e vai fazer justiça na nossa casa. Amém? Então, você que falou aí, eu te amo, e você perguntou quanto, agora responda aí para ela. Quanto que você ama Ele? Ao nível da palavra. Olha, eu te amo. Se você fala muito, o que você vai ter que fazer? Perdoar muito, sim ou não? E quem ama pouco, vai perdoar pouco. Então, o nosso perdão está no nível do nosso amor. Não pode ter a resposta de falar assim, eu te amo com todas as minhas forças, porque a soma de todas as forças é nula. Essa aqui é uma piada de físico, mas tudo bem, ninguém vai entender. Vai dar 0, então você não ama nada. Então você ama à medida do que você perdoa. Quantos estão dispostos a perdoar? Fique de pé, vamos fazer uma oração em nome de Jesus. Você está diante de um rapaz de 42 anos, que hoje é pastor, pesquisador da Fiocruz, né? É uma boa pessoa, mas eu não fui isso a vida inteira. Lá, 20 anos atrás, desde a época que a gente se converteu, eu não era pesquisador da Fiocruz, pastor da Assembleia de Deus de Bom Sucesso, não. Eu era um rapaz mau. Eu era um rapaz da vida do crime, viciado. Eu era um rapaz ruim. Mas uma pessoa decidiu me perdoar. Decidiu, assim, me dar o crédito do perdão e falar assim, olha, você me fez sofrer muito, você me fez chorar muito. Passei muitas noites chorando por causa de você. Passei muitas madrugadas chorando por causa de você. Já senti ódio de você, já senti raiva, já senti amor, já senti tudo, saudade, já senti tudo. Mas eu decido liberar perdão sobre a tua vida. E porque a Tati decidiu me perdoar, a gente casou, a gente fez 20 anos de casado, eu me tornei pesquisador da Fiocruz, pastor dessa igreja, porque alguém decidiu perdoar. Nessa manhã eu profetizo que se você conseguir vencer o seu orgulho, o seu ego, sua ferida, sua mágoa, liberar perdão sobre a mesa, que a gente vai ver aqui hoje, colocar o perdão na mesa e falar assim, olha, eu tenho todos os motivos para não te perdoar. Você me fez sofrer demais. Eu tenho todos os motivos de terminar esse casamento. Eu tenho todos os motivos de terminar essa relação. Eu não aguento mais, eu não suporto mais. Eu tenho todas as razões sobre a minha responsabilidade. Mas eu decido nessa manhã trocar toda a minha razão pela graça, pelo perdão, pela misericórdia, pelo amor. E o Espírito Santo de Deus vai te dar força para isso, sabe? Humanamente você não consegue. Na força do braço humano a gente não consegue, porque o orgulho fala mais alto,
a razão fala mais alto, o ego fala mais alto. Mas nessa manhã não vai ser pela força do homem, nessa razão não vai ser pela tua capacidade humana. O Espírito Santo vai curar as feridas, o Espírito Santo vai curar os traumas, o Espírito Santo, que a Bíblia diz que é o Consolador, vai consolar você, vai consolar o passado, vai jogar no mar do esquecimento. A gente vai olhar para a ferida e ela não vai doer mais. Não é para a gente esquecer do que aconteceu, é para a gente olhar e passar por cima e acreditar que Deus tem um novo caminho, uma nova história, um novo futuro. Quantos acreditam nessa palavra? Levante a sua mão, glorifique o nome do Senhor. Eu peço que você agora ore com seu cônjuge, pegue na mão dele aí. Nós vamos liberar uma graça desse altar sobre perdão. E você vai ministrar perdão sobre a vida do seu cônjuge. Você vai pedir perdão para ele, para ela. E Deus, o Espírito Santo, vai nos consolar, vai nos dar força para vencer essa barreira, esse obstáculo. E tudo que Deus tem para fazer na nossa vida, em família, em casal, Deus vai começar a partir dessa manhã. Você acredita nisso? Comece a orar, ore uns pelos outros, no nome do Senhor. Vamos liberar perdão sobre essa manhã. O meu zelo e não mais cometê-lo. Sei que não vai ser tão fácil, mais difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar para trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Ó Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova um espírito inabalável. Não retires de nós o teu espírito. Não retires de nós o teu Espírito. Cria em mim, ó Deus. Cria em mim, ó Deus. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova um espírito inabalável. Não retires de nós o teu espírito. Não retires de nós o teu espírito. E não mais cometê-lo. Sei que não vai ser tão fácil, mais difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar para trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser
homem segundo o coração de Deus, prender meu ser. Aleluia. Pegue na mão do seu cônjuge, olhe nos olhos dele, vire de frente para eles. Diga assim: eu te amo. Sei que Diga: eu te amo. ser tão fácil. Agora e pergunte quanto. Mas Quanto que você me difícil ama? é continuar no erro. Diga assim para ele, diga assim para ela. Nessa manhã, diga: nessa manhã eu decido te amar muito e te perdoar Eu quero o quanto ser, for necessário. Do tamanho, diga assim: o meu perdão é do tamanho do meu amor. Se isso é uma verdade, dê um beijo nele, dê um beijo nela. Eu quero ser, eu quero ser. Aleluia. Homem segundo o coração de Deus, eu quero ser, eu quero ser. O homem segundo o coração de Deus. Eu quero nessa manhã fazer um algo profético. Nós estamos sendo abençoados, nós estamos sendo ministrados. O nosso Tratados para Tratar, ele é transmitido pelo canal da internet. E nós recebemos algumas mensagens enquanto o Tratados para Tratar está sendo executado. E as mensagens que nós estamos recebendo pelo YouTube é pedido de oração voltado para perdão. E assim como nós fomos ministrados com a palavra de perdão, e nós estamos recebendo mensagem no canal, pedindo também para a igreja orar por perdão, eu creio fielmente que o Deus que libera perdão na minha vida é o Deus que libera perdão na vida dessas pessoas que estão pedindo uma oração. Você pode dizer amém? Então nós vamos orar para Deus visitar essa pessoa que está pedindo, essas pessoas que estão pedindo oração por perdão. Eu li uma ali rapidamente com o nosso diácono Alex, pedindo perdão pelo ente da família desesperadamente. Então você que está nos ouvindo aí pelo canal, eu não vou divulgar o nome, mas você que pediu perdão pela ente da sua família, que você quer que esse parente da sua família veja, eu não sei se é o filho, eu não sei se é uma filha, eu vi um nome de uma menina, então não sei se é uma filha, se é uma mãe, se é uma irmã, mas Deus sabe a quem você está pedindo para pedir perdão. Então nós vamos orar, Deus vai visitar você que botou essa mensagem aí, vocês que colocaram essa mensagem, e Deus que libera perdão aqui, eu creio que é o Deus que libera perdão aí. Você pode dizer amém? Então vamos orar para que Deus também faça um milagre nessas vidas. Eu creio que Deus é capaz disso. Pai amado e Pai querido, Senhor Deus, nós tivemos uma palavra ministrada aos nossos corações, onde coisas foram feitas que teria motivo, Senhor Deus, para não querer continuar. Foram coisas feitas, Senhor Deus, através de um rei, eu não quero entrar no mérito da mensagem que eu recebi essa palavra, mas foram coisas que aquela menina poderia dizer: eu não vou mais insistir, eu não vou mais prosseguir. E o mesmo Deus que libera perdão nesta manhã, aqui na Assembleia de Deus em Bom Sucesso, é o mesmo Deus que libera perdão aí. Eu não sei se é no Rio de Janeiro, eu não sei se é num dos estados nosso do país, eu não sei se essa mensagem veio até quem sabe de um outro local muito longe, mas Deus te conhece e Deus abençoa você com perdão. Eu ministro sobre a sua vida o perdão, eu ministro sobre a sua família o agir de Deus, eu ministro sobre a sua família o melhor do Senhor sobre a sua casa. A igreja pode dizer amém? Você crê nessa oração? Você crê que Deus pode fazer um milagre lá também? Então dê a tua melhor salva de palmas ao Senhor, porque Deus é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor.